No vídeo de hoje, nós vamos continuar o vídeo anterior apresentando mais conceitos importantes relacionados à teoria dos grafos. Então, para não perder esse conteúdo, continue no vídeo depois da vinheta. Meu nome é João Sarubi e eu sou professor de teoria dos grafos. Agora vamos falar sobre grafos simples. O que são grafos simples? Um grafo simples é um grafo que não possui laços, quer dizer, de um vértice eu não tenho uma aresta ligando com ele mesmo, e nem possui arestas paralelas. E esse conceito é muito importante porque a maioria dos grafos que nós vamos trabalhar aqui são grafos simples, quer dizer, que não tem nem laços nem arestas paralelas. Outro conceito é o conceito de multigrafo. O que é um multigrafo? O multigrafo é um grafo, na verdade, que ele é simples, entre aspas, quer dizer, ele não possui laços, mas ele pode possuir arestas paralelas. Então é o seguinte, todo grafo simples, ele é um multigrafo, mas nem todo multigrafo vai ser um grafo simples. Por quê? Porque ele permite arestas paralelas. Outro conceito é o conceito de pseudografo. Pseudografo é um grafo que pode ter arestas paralelas e também pode ter laços. Quer dizer, se o grafo permite laços e permite arestas paralelas, ele é chamado de pseudografo. Ele é um grafo, tá? Tudo é um grafo, mas é só uma classificação que a gente faz. Quer dizer, quando ele possui ou ele pode possuir arestas paralelas e laços, ele é um pseudografo. Se ele só pode possuir arestas paralelas, mas não pode possuir laços, ele é um multigrafo. E se ele não pode nem ter arestas paralelas e também não pode ter laços, ele é um grafo simples. E para finalizar, vamos falar sobre hipergrafo. Um hipergrafo é denominado por HVF. Ele é uma generalização de um grafo comum, onde uma aresta pode conectar mais de dois vértices. Por quê? Porque normalmente uma aresta, ela liga dois vértices. Mas se uma aresta puder conectar mais de dois vértices, ela é chamada de uma hiperaresta. E esse é um hipergrafo. E a gente fala que é um HVF, o V tem de vértices, e o F é uma família. Quer dizer, cada família é uma aresta que liga diversos vértices. Então, por exemplo, nesse hipergrafo aqui, eu tenho 4 vértices. E tenho 3 famílias. A primeira família é a 1, 2, 3, quer dizer, uma aresta ali, 1, 2, 3. A segunda família é a 2, 3, 4, que eu vou colocar em uma cor diferente. E a última é a família 2, 3. Nesse curso, a gente não vai falar de hipergrafo, tá? Hipergrafos é um assunto mais avançado para cursos mais avançados de teoria dos grafos. Nesse curso de nível de graduação, a gente não vai falar dele. Mas ele existe e muitos pesquisadores estudam a ideia de hipergrafos, tá bom? E agora eu quero propor um desafio para vocês. Vamos juntar o conceito de grafo simples que nós vimos nesse vídeo e o conceito de grau de um vértice, ou grau de um grafo, que nós vimos nos vídeos passados. E a pergunta é a seguinte: seja G um grafo simples, tá? Ele é simples, e que tem pelo menos 2 vértices. Prove que esse grafo G, deve ter 2 ou mais vértices do mesmo grau. Quer dizer, se eu pegar os graus dele, de cada um dos vértices, vai ter pelo menos algum que vai repetir. Como é que eu provo isso? Olha que legal. Se é um grafo simples, o grau de cada vértice pode variar entre 0 e n-1. 0, estou isolado, é sozinho, e n-1, se ligar com todo mundo, ligar com todo o resto. Se um vértice liga com todos os outros, que é o máximo que pode ter, vai ser n-1. E entre 0 e n-1 vão existir n possibilidades. 0, 1, 2, 3, 4, 5. São 6 números. Isso significa que cada vértice pode ter um grau diferente. Integral 0, 1, integral 2, 3, 4, 5, por exemplo. Só que tem um problema. Por quê? Porque se um vértice do grafo é isolado, não tem nada chegando nele. Se não tem nada chegando nele, nenhum chegando nele, então nenhum vértice desse grafo vai poder ter n-1.
Porque se ele tivesse n-1, ele ligaria com todo mundo e ligaria com esse vértice isolado. Então, não tem como um vértice ter grau 0 e algum vértice ter grau n-1 nesse mesmo grafo. Sendo assim, se um vértice do meu grafo é isolado, o máximo que eu vou ter vai ser n-2, não mais n-1, como seria normalmente. E se algum vértice qualquer tiver n-1 arestas, o grau dele for n-1, então todos os vértices vão ter pelo menos grau 1. Então, quer dizer, eu tenho duas possibilidades. Ou os graus vão de 0 até n-2, ou vão de 1 até n-1. Em ambos os casos, o número de possibilidades vai ser n-1, né? Entre 0 e n-2, ou entre 1 e n-1, o número máximo de possibilidades que eu tenho é n-1. Só que eu tenho n vértices. E, pelo princípio da casa dos pontos, que a gente já viu aqui no canal, lá na parte de matemática discreta, vou deixar o link aqui para vocês, se a gente tem n vértices e n-1 possibilidades de graus diferentes, então pelo menos dois vértices vão ter o mesmo grau. Da mesma forma que no princípio da casa dos pombos, eu tinha 10 casas e 11 pombos, com certeza uma casa teria mais do que um pombo. E esse é o raciocínio que a gente usa para provar isso. Acharam interessante? Eu acho bem legal, tá? Se você está gostando desse vídeo e está aprendendo esses conceitos relacionados à teoria dos grafos, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Muitos de vocês não se inscrevem no canal, então gostaria de pedir que todo mundo se inscrevesse para fortalecer o nosso canal, tá bom? E mais um exercício a respeito de grafos simples. É possível ter um grafo simples com 4 vértices, onde os graus são 1, 1, 3 e 3? Caso seja possível, desenhe o gráfico. Se não for possível, diga por que não é possível. Vamos pensar aqui. Se eu somar 1, 1, 3 e 3, vai dar 8, é par. Então, a priori seria possível. Só que essa fórmula, que a soma tem que ser par, ela funciona para grafos gerais. Então, pode existir sim um grafo que seja 1, 1, 3, 3. Só que, não necessariamente, esse grafo tem que ser simples. E a resposta para essa questão é que não. Não é possível ter um grafo simples, onde os graus dos vértices são 1, 1, 3 e 3. Por quê? Vou mostrar aqui. Imagina que eu tenho os 4 vértices, e se eu tenho 4 vértices, eu posso ligar o 1 com 3 e o 2 com 4. Nesse momento, todos os vértices têm grau 1, e eu só preciso que 2 tenham grau 1. Só que observe que não é possível eu aumentar para grau 3, o vértice 3 e o vértice 4, por exemplo, sem aumentar os graus do vértice 1, se esse grafo for simples. Por quê? Porque o máximo que eu posso fazer é ligar o 2 com 3. Aí o 2 e o 3 vão ter grau 2, mas não vão ter grau 3. Eles só teriam grau 3 se eu fizesse um laço ali neles, aí sim, mas aí já não é um grafo simples, ou se eu colocasse arestas paralelas, duas arestas ligando o vértice 3 e o vértice 4. E nesse caso, como eu falei, não vai ser um grafo simples. E agora um desafio para vocês. Desenhe um gráfico com 6 vértices com os seguintes graus: 3, 3, 5, 5, 5, 5. E outra pergunta: existe um gráfico simples com esses graus? Vamos pensar. Primeira coisa, se eu somar 5, 5, 5, 5, 13 e 3, vai dar 26, que é par. Então, com certeza eu vou ter um gráfico que atende a essas características, então eu posso desenhar. Agora, a pergunta principal é: será que vai existir um grafo simples? Por quê? Porque não necessariamente existir um grafo quer dizer que esse grafo vai ser simples. Pode ser que não seja simples. Pausem esse vídeo e tentem fazer esse grafo, tá bom? Que daqui a pouquinho eu vou colocar a resposta. E aqui está a resposta desse grafo. Observe que os vértices 1 e 2 têm grau 3 e todos os outros têm grau 5.
Mas esse grafo não é simples. Por quê? Porque entre os 5 e 6 eu tenho arestas paralelas. E agora a parte mais difícil. E será que existe um grafo simples? Será que eu consigo fazer um grafo simples? Resposta: não, não consigo. Por que eu não consigo? Porque se eu tenho 6 vértices e 4 deles têm grau 5, cada um dos 4, eu posso dizer qualquer um deles, né? O 3, o 4, o 5 e o 6, eles têm que ligar com todo mundo pelo menos uma vez. E se eles têm que ligar com todo mundo pelo menos uma vez, os vértices 1 e 2 vão ter que ter pelo menos grau 4 e não grau 3. Então, não é possível existir um grafo simples com essas características. E outro desafio: desenhe um grafo com 6 vértices com os seguintes graus: 2, 3, 3, 4, 5 e 5. E existe um grafo simples com esses graus? Como é que eu faço isso? Vamos pensar. Primeira coisa, eu vou somar aqui. Se eu somar os graus, vai dar 22, que é par. Então, beleza. Então, vai existir sim um grafo, não necessariamente simples, que tem essas características, que tem esses graus. Primeiro, tentem desenhar ele agora. Pausem esse vídeo para tentar, tá bom? Aí depois vejam a resposta, vejam se vocês conseguiram. E aqui está uma solução, onde o vértice 1 tem grau 2, o vértice 2 e o vértice 3 tem grau 3, o vértice 4 tem grau 4, o vértice 5 e o vértice 6 tem grau 5. Só que esse grafo ele não é simples. Por quê? Apesar de eu não ter laços, eu tenho arestas paralelas lá entre os 5 e o 6. Mas aí a pergunta: e será que eu consigo desenhar um grafo simples com essas características? Quer dizer, com esses graus? Spoiler, eu consigo. Então pensem um pouquinho e tentem resolver. Pausem o vídeo e daqui a pouco voltem para tentar ver se vocês conseguiram, que eu vou deixar a resposta aqui. E essa é a resposta. Observe que os graus vão ser 2, 3, 3, 4, 5 e 5. Então, quer dizer, é possível. E esse foi o nosso vídeo onde a gente apresentou diversos tipos de grafos. No próximo vídeo, nós vamos apresentar outros tipos de grafos, outras classificações de grafos, que são muito importantes na teoria dos grafos. Então, não perca o nosso próximo vídeo.